E até fazendo um gancho nisso em relação à expiação, porque eu acho que a gente vive realmente um novo momento, essa coisa da transição planetária e da nova era, traz essa mudança de que a gente antes era assim, você tem que sofrer para resgatar seus karmas, né? Que é a lei da causa e efeito, para quem não conhece falar sobre karma. Então, você causou alguma coisa, vai ter um efeito. Mas, e aí, se não foi uma coisa bacana, você vai ter que sofrer para pagar aquilo. E hoje, a gente já tem um novo olhar para isso, que é aprender pelo amor e não mais pela dor. Então, esse é um ponto, por exemplo, no Espiritismo, que deixou de fazer sentido para mim, né? Que eu acredito que a gente possa aprender sem a necessidade do sofrimento. Porque se você muda o teu olhar, a tua interpretação das coisas, você já não precisa mais sofrer, você já está mudando de outra forma. Então, você consegue aprender com experiências mais leves, né? Mas se a gente carregar essa coisa de que a gente tem que pagar pelo que a gente fez, ou até outros conceitos, né, que nos engessam, nos limitam, e aí inibem a nossa imaginação, que é quem nasce pobre morre pobre, ninguém fica rico trabalhando, e tantas outras frases, que são conceitos que a gente ouviu muito, né? Aí você já se limitou, eu não posso, eu não vou ter isso, né? E tem a questão também, quando você fala de memórias, por exemplo, tem a questão do merecimento, né? Porque muita gente não se acha merecedora de viver uma vida plena, de realizar seus sonhos, né? De fazer as realizações que te fazem bem, que para cada um vai ter um tamanho, né? Tem gente que vai querer um iate e tem gente que vai querer se realizar no seu trabalho, em algum tipo específico de trabalho. Quer dizer, isso é muito relativo de um para o outro, não existe certo e errado, né? E é o ponto de vista de cada um e deve ser respeitado, né, das suas escolhas. Mas essa coisa da gente não se permitir trazer essa coisa lúdica e da imaginação nos limita muito, porque tudo começa na imaginação. E eu acho que você tocou num ponto super importante, que é o automerecimento, né? É quando você se outorga, né, o direito de merecer. Porque muitas pessoas sofrem porque querem merecer, mas querem que esse merecimento seja dado pelo Pai Celestial. Uhum. Não é? Então, assim, se eu sofrer bastante, se eu passar por muita coisa difícil, então passo. Deus vai ver o meu sofrimento e aí Ele vai me permitir merecer. Então, a gente sofre para ser feliz e aí a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Agora, só um parênteses, Mara. Quando você fala, né, da doutrina espírita, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo tem muito essa coisa da doutrina católica, né? Cristã, Sim. Aquela coisa do judaico-cristã, coisa do sofrimento e tal. Se você for olhar o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, outros livros, você vai encontrar frases, eu não sei onde está isso, mas eu sei que está numa das obras da codificação. O Espírito de Verdade dizendo, olha, quando você não está tendo sucesso na sua vida, não é porque você não merece ter sucesso, é porque você está procurando o sucesso no lugar errado. Sim, muitas vezes sim. Né? Você está insistindo em fazer alguma coisa que não é aquilo que você veio para fazer. Sim. E é tão interessante, porque mesmo a gente sabe... Porque é o ego que está escolhendo, né? E às vezes é a falta de consciência que está escolhendo, Mara. Quando eu queria sair da empresa em que eu estava, eu fiquei 10 anos tentando sair. 10. Uau. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia o que eu queria de verdade. E aí, todos os outros trabalhos que eu procurava eram fazendo a mesma coisa que eu fazia lá. Então, por que eu ia sair se lá eu já estava relativamente bem? Uhum. Sem essa consciência do que te move, de qual é o seu propósito, você não consegue sair do lugar. Porque você vai acabar procurando mais do mesmo, né? E essa coisa do merecimento, ela é tão importante. Mas nem toda doutrina, eu acredito que isso, falando em catolicismo, em judaísmo, em qualquer coisa, você vai encontrar em algum lugar uma outra versão, sabe? Uma versão de que... o próprio Jesus falava, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. E tá
lá na Bíblia. E as pessoas não conhecem. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que me falou aqui, nossa, mas eu sempre ia para o catecismo, eu estudei muito a Bíblia, eu sou muito religiosa, não sei o quê. Quando eu falei essa frase de Jesus, ela disse, não, mas isso não está na Bíblia. Eu falei, não, está, eu só não sabia o versículo. Aí a Eliane, a psicopedagoga, mandou, não, Lívia, está em João, capítulo tal, versículo tal. Então, você entendeu? Então, assim, quantas coisas, é tudo uma questão de interpretação, que foi o que você falou lá atrás, né? A gente sofre não exatamente pelo que a gente passou, a gente sofre pela forma como a gente leu e interpretou aquilo que a gente passou. Sim. E tudo é assim, o tempo todo. Você sofre porque a maneira que você interpreta aquilo é que te traz o sofrimento. Não é o fato em si que é ruim ou bom, é como você interpreta aquilo. Como aquilo impacta para você, o quanto você resiste àquela situação ou não, vai ter mais sofrimento ou menos.